vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro o meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro o meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Me Glória a Deus. ensina a orar. Eu quero estar onde tu estás. Eu quero ser como tu és. Molda-me. Meu coração é teu. Eu quero estar onde tu estás. Eu quero ser como tu és. Molda-me. Meu coração é teu. Eis-me aqui, Senhor, e aonde quer que fores, eu vou. Eis-me aqui, Senhor, e aonde quer que fores, eu vou. Eis-me aqui, Senhor, e aonde quer que fores, eu vou. Eu quero estar onde tu estás. Eu quero ser como tu
Cristo a todos, irmãos, irmãs. Uma bênção estar com vocês aqui mais uma vez, cultuando ao Senhor. Quero te convidar a você a abrir sua Bíblia, Mateus capítulo 21. Mateus capítulo 21, versículo 18. Mateus 21, versículo 18. Mateus 21, versículo 18. Que o Senhor possa abençoar a sua vida em nome de Jesus. Daremos continuidade à série de sermões. Que o Senhor fale com você poderosamente. É o desejo do meu coração. Que o Espírito Santo fale com você nessa noite. Em nome de Jesus. Mateus 21, 18. Mateus capítulo 21, versículo 18. Nos diz assim a palavra, irmãos. De manhã cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou a não ser folhas. Então lhe disse: nunca mais dê frutos. Imediatamente a árvore secou. Ao verem isto, os discípulos ficaram espantados e perguntaram: como a figueira secou tão depressa? Jesus respondeu: asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte: levante-se e atire-se ao mar, e assim será feito. E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Quero te convidar a você a orar conosco, orar comigo, orar pela minha vida, que o Senhor possa falar com você através da minha vida, como um canal aqui, um instrumento, em nome de Jesus. Meu amado amigo Jesus, santo tu és, glorioso, majestoso. Acabamos de cantar a ti toda a glória, toda a honra, pelos séculos dos séculos. Acabamos de nos derramar aqui em uma adoração, cantar louvores. O Senhor habita em meus louvores, o Senhor tem primazia no nosso lugar, o Senhor é a razão de nós estarmos aqui juntos. Que o Senhor nos aperfeiçoe com a tua palavra nessa noite, Senhor. Que o Senhor nos faça acrescentar algo que nós precisamos ainda nesta noite. Que o Senhor nos alimente nessa noite, possa nutrir nossa fé, possa nos levar a um quebrantamento de coração, a reconhecer nossos erros. Possamos chegar a ti, meu Deus, com arrependimento, um coração contrito, ó Deus, a qual o Senhor se agrada. Possamos nos render aos teus pés, nosso coração esteja rendido a ti, Senhor. E que o Senhor fale conosco. Precisamos ouvir a tua voz mais uma vez, Senhor. Nós não conseguimos se o Senhor não der a direção. Nós perecemos no caminho, precisamos da tua palavra, da tua voz. Precisamos do teu auxílio, Espírito Santo. Que o Senhor nos encoraje, nos dê intrepidez, nos ajude, nos renove. Senhor, capacite o homem aqui, em nome de Jesus, cada um de nós. Eu me coloco em tuas mãos como instrumento, que o Senhor use a minha vida, em nome de Jesus. Fala aos nossos corações, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor seja adorado aqui nesse lugar, que o Senhor seja glorificado ainda mais. Onde houver tristeza, que a tristeza se retire de nós e o Senhor reine com alegria, Senhor, nos corações. Onde houver as preocupações do que nós precisamos resolver durante essa semana, que o Senhor nos faça ser mais confiante e tenhamos fé mais em Ti. E que o Senhor, no nome de Jesus, seja honrado através das nossas decisões, Senhor. Glorificado através de tudo. Nos perdoa, Senhor, nós não merecemos tamanha graça. Nós não merecemos tamanha misericórdia e perdão sobre os nossos erros, pecados. Mas pela Tua misericórdia nós estamos aqui, Senhor. Que o Senhor, em nome de Jesus, seja glorificado através da nossa vida. Em nome de Jesus, entrego tudo em Tuas mãos, Senhor, para a glória de Cristo. No nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Amém, Jesus. Amém. Graças a Deus. Os irmãos podem ficar à vontade. Se puder, deixar a Bíblia aberta. Que o Senhor possa falar com você aí por meio da sua palavra. Irmãos, eu quero começar aqui o sermão de hoje, a pregação,
com um pequeno vídeo aí. Os irmãos puderem colocar aqui pra gente, é um vídeo bem curtinho, de 1 minuto. Hoje nós estarei dando aqui continuidade, segunda pregação, falando sobre frutifiquem, né? Nós devemos dar frutos. E da última vez eu falei sobre a importância de plantar bem, para a gente colher bem. E agora quero falar com os irmãos sobre o propósito de uma árvore, né? Da nossa vida, o propósito da vida. Qual que é o propósito da vida, né? O que a árvore pode produzir para nós. É o que a gente vai ver aqui no decorrer dessa ministração, irmãos. Eu quero comentar com você aqui, como a gente vai falar de propósito, em propósito da árvore, da nossa vida, né, que tem tudo a ver com a gente. Eu quero que você entenda uma coisa, irmãos. Deus, ele não faz nada sem propósito. Deus cria o homem com propósito, Deus cria a mulher com propósito, Deus cria os filhos com propósito. Deus estabelece o casamento, o relacionamento, tem propósito. Deus faz a criação com propósito. Cada detalhe, cada item na natureza, flora, fauna, as características do campo, as águas doces, salgadas, tudo que Deus faz tem propósito, porque Ele é um Deus proposital, né? É um Deus que tem estratégias, planos, e assim Ele cumpre os seus determinados fins para aquilo que Ele pretende fazer. Inclusive até a formiga, né? O provérbio fala, e nós aprendemos com ela, com a lição, do quanto ela faz de maneira proposital a colheita ali, ela guarda, né, de um determinado tempo do ano, a estação ali, para ter determinados mantimentos, para manter ali no tempo que ela não pode estar cultivando e nem a terra tem fruto para dar. Então, se até uma formiga, uma coisa minúscula ali, tem um propósito, será que nós não temos? Será que a nossa vida, como uma árvore, né, plantada junto a Deus, ela não tem algo para oferecer? Então, diante disso aqui, que eu queria que os irmãos entendessem sobre o capítulo 21. Com a Bíblia aberta aí, se você puder deixar e meditar junto comigo aqui. O capítulo 21, irmãos, tem um episódio muito importante, antes da gente falar da figueira seca, que é o versículo 18, né? A figueira estéril aí, que não deu fruto. O capítulo 21 começa com a entrada triunfal, Mateus narra. Entrada triunfal de Jerusalém, Jesus entrando ali, hosana nas alturas, pessoas declarando, é o Messias e tal. Uma entrada maravilhosa ali, gloriosa de Cristo, sentado ali num jumentinho e ali sendo glorificado. Bendito é o que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. No versículo 12, ainda no mesmo capítulo 21, a gente encontra, versículo 12 ao versículo 17, o momento que Jesus purifica o templo. Em caráter de profecia, a gente vê que aquele momento que ele expulsa ali os que estavam vendendo, os mercadores ali, aquele pessoal, os cambistas, né, que estavam às mesas, Jesus derruba lá e dá lição, os pombas, as coisas, tudo que estava ali relacionado ali, o comércio, fazendo do comércio ali a casa que é chamada casa de oração, né? Então Jesus dá uma lição, essa casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões, né? E depois no versículo 14, você percebe ali até o 17, que Jesus curou várias pessoas, cegos, mancos, aleijado, coxo, enfim, várias pessoas dentro ali, junto ao templo, quando ele deu essa lição ali da purificação do templo, que eles falaram que surgiria um novo templo, né? Que eu e você, a igreja, que ele restauraria ali essa promessa ali para Israel naquele momento. E ele teve outras curas ali, pessoas foram curadas ali, para a glória do Senhor. Aí chega o momento da figueira seca, que é algo importante para nós aqui, que nós aprenderemos hoje. Versículo 18. Então, observe que antes de chegar do versículo 18, houve alguns fatos aqui, alguns relatos anteriores, que foram imprescindíveis para a gente entender o que é a figueira seca. Então, o que a gente entende sobre essa figueira, irmãos? E o que tem a ver com esse propósito da árvore? O que tem a ver essa segunda parte aqui do sermão, aqui, falando sobre a gente dar fruto? Primeiro, irmãos, a figueira é um elemento muito antigo. Quer ver uma curiosidade? Abra aí Gênesis 3:7, rapidinho. Quer projetar ali na tela para a gente? Só uma curiosidade para os irmãos. Gênesis 3:7. Não sei se você já tentou aí esse detalhe. Olha, será que a figueira é antiga, irmãos? Gênesis 3:7. Eu vou ler até o que está ali, ó.
Então os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Por isso entrelaçaram folhas de figueira e fizeram algo para cobrir-se. Ou seja, as folhas, né, que Adão e Eva, quando pecou e se cobriram diante daquela consciência de culpa que tiveram e a malícia brotou no coração, o que foi que aconteceu? Eles pegaram as folhas da figueira. A figueira estava lá no jardim desde o começo, né? Desde a criação, a figueira já existia. E o que é que a figueira representa? Voltando aqui para Mateus 21, versículo 18. A figueira para Israel representa a fertilidade, prosperidade, representa um tempo de bonança, um tempo de colheita. A figueira, o povo de Israel, era um símbolo de bênção, irmãos, um símbolo de bem-aventurança. Inclusive, alguns judeus criticam Jesus por ter amaldiçoado essa figueira aqui, que a gente vai ver. E eles entendem como é que pode Deus, se Jesus é Deus, como é que pode Deus abençoar o que ele próprio fez? Como é que ele pode amaldiçoar? E aí geram umas críticas em relação a isso, sobre o comportamento de Jesus diante da figueira. Mas na verdade eles não entenderam aqui sobre a luz do Evangelho, né, quando faz essa crítica. Mas a partir do versículo 18, que a gente encontra esse símbolo da figueira, e essa curiosidade bíblica aí, sobre, desde o início já tem, irmãos, a gente observa, a gente consegue perceber que a figueira é uma árvore que produz figos. E tem um detalhe, né, nessa questão da produção do figo, para você entender quando a gente entrar aqui nas lições que a gente aprende. Irmãos, os figos só eram produzidos, né, antes das folhagens chegarem. Você já viu aí uma figueira em si, plantação de figos, não sei. Mas geralmente, primeiro vinham-se os figos e as folhas vinham depois. Começam a brotar os figos. Em alguns casos, algumas raridades, que tem vários tipos de figos também, entre essa área das figueiras, mas em alguns casos as folhas também vinham em um determinado tempo do ano, né, segundo alguns estudiosos e pesquisadores, e vinham depois das folhas, ou entre as folhas. Mas geralmente era típico vir primeiro o fruto, para depois virem aí as folhas. Então isso é muito importante para a gente entender aqui uma questão chave, para a gente entender sobre a questão da figueira aqui, o ensinamento de Jesus. Eu quero compartilhar com os irmãos aqui, diante do que a gente contextualizou aqui, algumas lições, pelo menos duas, irmãos, duas lições sobre qual é o propósito de uma árvore, qual é o propósito de uma vida, qual é o propósito de uma árvore plantada junto a Deus, como a gente falou na corrente das águas na semana passada no Salmo 1. Então, primeiro detalhe, irmãos, primeira lição, um propósito de uma árvore, sem sombra de dúvida, é o que nós já sabemos, é dar fruto. Ponto. Observe o versículo 18, e algumas partes do versículo 19, pelo menos a parte A, a parte B e C, diz assim: de manhã cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome. Eu queria que você guardasse isso, Jesus teve fome. Jesus teve fome, igual aí você tem. Jesus teve fome. E tem um detalhe importante, que Jesus, no versículo 17 do mesmo capítulo 21, versículo anterior, Jesus foi a Betânia, e ele saiu de Betânia, passou a noite, mas de manhã cedo, fazendo conexão aqui, o 17 com o 18, ou seja, ele está voltando para Jerusalém, né? Que era o relato ali da entrada triunfal em Jerusalém. Então ele estava em Betânia, passou a noite, de manhã cedo ele vem para Jerusalém. E na saída para Jerusalém, né, logo cedo, ele teve fome. E versículo 19, vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou, a não ser folhas. Irmãos, o que é que a gente percebe sobre a necessidade de nós darmos frutos? Uma árvore precisa dar fruto. Olha que interessante. Jesus teve uma necessidade. Acompanha comigo aqui a compreensão. Jesus teve uma necessidade. Como eu e você temos necessidades. E Jesus, quando vai lá no sentido do caminho para Jerusalém, sai de Betânia, ele se aproxima, o texto diz que ele viu uma figueira. Está aí no versículo 19, logo no início do 19.
ele viu a figueira à beira do caminho. Quando ele vê a figueira e vê as folhas, lembra do que eu falei aqui anteriormente um pouquinho? Que primeiro vem os figos e depois as folhas começam a brotar. Ou seja, se ele vê as folhas, uma aparência das folhas, quer dizer que ali tem fruto. Porque o fruto vem, as folhas já vêm continuamente. Então, se está vendo folha, é sinal que teria fruto. E a gente observa que Jesus, quando vê a figueira na beira do caminho e se aproxima dela, ele não encontra nada, irmãos, a não ser apenas folhas. E o que é que a gente entende sobre essa questão da árvore, da fruta, o propósito é dar fruto? Irmãos, o que a gente percebe aqui, o ponto da árvore, como Jesus olha para ela não fez o que foi chamada para fazer. Ela não cumpriu o que foi chamada para, de fato, o propósito que foi destinado a ela. O que é que você espera de uma figueira? Comer o figo. Comer o alimento daquela figueira. O que é que você espera estar aí junto a uma figueira? Você espera nada mais, nada menos do que você ser alimentado por ela. Ser servido, ela te servir. É como a gente viu no vídeo ali. A gente não olha, quando a gente vai numa figueira, numa árvore, a gente não está preocupado. Nossa, essa raiz aí não está legal. Esse tronco aqui, nossa, essa árvore não está bacana. Quando você chega numa mangueira, né, por exemplo, você vai lá e você quer se saciar, você quer pegar, ver se tem manga. É o natural, é a questão crucial. Aí você vai na jaqueira lá, você quer ver se tem jaca. Ou seja, quando a gente observa Jesus indo àquela figueira e se aproxima e não encontra aquilo que ela foi chamada para fazer, ela não conseguiu fazer. Não tinha o que oferecer. Não tinha o que alimentar o outro. Foi uma das coisas que eu finalizei no sermão passado, lá na conclusão, falando sobre isso, que daria continuidade. Então, o que é que você percebe nesse texto? Aquela árvore, irmãos, foi chamada para cumprir um propósito. Que Deus não faz nada sem propósito. Figueira tem que dar figo. E quando Jesus se aproxima dela diante da necessidade, que teve fome, ela não cumpriu o propósito que foi chamado. E é lógico que Jesus ele aproveita o momento para dar uma lição aos discípulos, que a gente vai ver um pouquinho mais na frente. Mas o que é que a gente reflete sobre isso? Quando a gente se coloca no lugar da figueira, você está cumprindo para que de fato você foi chamado para cumprir? Você está fazendo o que foi chamado para fazer? Eu e você, nós estamos entendendo o propósito que Deus nos fez e nos criou para que de fato a gente possa agradar a vontade dEle? Será que Deus pode chegar em nós, se aproximar igual se aproximou de uma figueira e poder encontrar em nós frutos? Será até melhor, será que a gente tem o que oferecer ao outro diante da necessidade que o outro tem? A figueira tem que produzir fruto para atender a necessidade de alguém. Jesus teve fome, se aproxima da figueira para se alimentar da figueira. Sendo que a figueira não tem o que oferecer a não ser folhas. Ninguém vai comer folha. Não sei se você já comeu folha, eu não cheguei nessa linha ainda. Vocês se comeram, alguém comeu folha aqui de alguma coisa nesse sentido da figueira aqui, vocês são diferenciados. Mas eu prefiro o fruto. Então ninguém vai chegar, irmãos, na figueira para comer folha ou comer ramo. Comer pedaço de madeira, comer pedaço da árvore, do galho. Nossa, que saboroso. Não existe isso. O que a gente quer é figo. E Jesus queria isso. E quando a gente olha para nós, eu e você, pensando numa árvore, no sentido proposital de Deus, você tem dado fruto? Que é o elemento básico que você foi chamado, dar fruto. Ou a gente só está apresentando folha? E o dar fruto, irmãos, é você atender a necessidade do outro, como eu falei. Uma outra característica, o dar fruto, é você, nessa medida que você alimenta a necessidade do outro, um está alimentando o outro, porque você é uma árvore que me alimenta, eu sou uma árvore que alimenta você, ou seja, com talento, com dom, com serviço cristão, com a nossa modo de vida. E isso é viver em comunidade. Isso é viver em família cristã. Por quê? Porque o que você tem é um tipo de árvore que eu não tenho. Ou o que você produz é um fruto que eu não produzo. Ou então ambos a gente consegue ali se alimentar um ao outro ali. E para a glória de Deus, que é o grande pai dessas vinhas, o agricultor de todo esse plantio, ele é honrado porque nós temos todas as árvores que estão dentro dele e nele, né? A gente consegue frutificar para a glória dele. Será que você tem algum fruto para me oferecer nessa noite?
Será que eu posso te dar algum fruto a partir da minha vida? O que a gente encontra, irmãos? Pessoas que não têm fruto nenhum. Gálatas 5 falou sobre o fruto do Espírito Santo. Vai ser um próximo sermão falando sobre a qualidade desse fruto. Que fruto é esse? A Bíblia fala sobre fruto. Mas o que eu tenho para oferecer ao outro? As pessoas estão apenas apresentando folha. A gente não tem, a gente está seco. Não tem o que oferecer ao outro. A gente não tem o que alimentar o outro. A gente não tem o que fomos chamados para ser o propósito. De repente a gente se contenta apenas com folha. E a gente não contenta em dar fruto. A gente não contenta em ser uma árvore frutífera, uma árvore que vem alimentar pessoas. Pensa você ser uma árvore que possa alimentar multidões. Será que Deus pode fazer isso de você? Pode, lógico que pode. O exemplo disso é Abraão. Você vai ser pai de multidões, a tua árvore, o teu fruto. Enquanto houver a face da terra, todos lembrarão de um dia de um chamado, que nem Gênesis 12, que eu te chamei para ser pai de multidões. O teu fruto, o teu compromisso, a tua aliança, a tua fidelidade vai alimentar multidões pelos séculos dos séculos. Lembra da mulher que eu comentei, eu ministrei uma palavra, que lavou os pés de Jesus e tal? Enquanto for pregado o evangelho, irmãos, na face da terra, todos lembrarão, está escrito para que todos lembrarão desse ato que essa mulher fez. O que ela fez, que ofereceu a Cristo, ficou lembrado para todo sempre e registrado na palavra de Deus. Ou seja, quando a gente olha para cá, a gente tem que pensar: que fruto é que eu tenho para oferecer essa igreja? Ou que instrumento que eu sou para ser usado para abençoar o outro? Ora, se eu sou um instrumento, se eu sou uma árvore, um meio que atendo a necessidade do outro, e o outro atende minha necessidade, isso é uma mutualidade. Se isso acontece, então isso quer dizer, irmãos, que vai ser evidente isso. Os frutos, eles estão expostos, eles não estão escondidos. Os frutos têm que estar escancarados, os frutos têm que estar de uma maneira visível. Isso para quê? Para a glória de Deus. Agora, eu não posso passar tempos e tempos da minha vida sem ter um figo para oferecer o outro que está comigo há tantos anos. Eu não posso passar anos e anos da minha vida sem ter que oferecer na minha casa um fruto que há dentro de mim, que eu possa alimentar a minha casa com esse fruto. Eu não posso passar anos e anos e ter pessoas que trabalham comigo e eu não ter algo para oferecer a elas. E o que a gente mais vê, irmãos? Pessoas que estão sedentas, como Jesus. Jesus teve fome e vai na figueira. E às vezes tem pessoas que estão perto de nós e você acha que você está ali à toa para essa pessoa? Será que nós não estamos nos lugares que nós estamos, se não é para alimentar aquela pessoa que de repente Deus colocou você naquele lugar onde você está, para de repente alimentar uma pessoa que de repente Deus quer salvar, de repente que Deus quer que ela venha ter fé nele, que ela venha conhecer através de você. Ou seja, se eu não sou capaz de dar o fruto devido diante do que Deus me chamou, Deus pode levantar outro no meu lugar para fazer isso, porque Ele vai precisar usar pessoas para salvar quem Ele quer. Eu preciso entender, irmãos, que se nós não venhamos desenvolver a habilidade do frutificar, do que realmente nós somos chamados, irmãos, a gente pode passar a vida toda apenas apresentando, senão, folhas. Apenas folhas. E eu não sei você, mas eu queria que você entendesse um pouquinho essa cena. Será que isso não dá uma decepção? Pensa Jesus, uma fome. Eu não sei vocês, mas ontem eu estava morrendo de fome aqui, irmãos. Ontem à noite parece que os lanches já faz parte da nossa comunidade aqui. Quando não tem lanche a gente fica meio atribulado. Aí ontem estava, acho que umas 20h30, a gente terminou a escola bíblica às 18h30, certinho, bacana. Entramos no bate-papo, tal, da música, foi muito legal. E eu propus ao pessoal, olha, sair daqui a gente vai lanchar ali na lanchonete, vocês concordam? Concordamos. Umas 20h30 eu já não estava aguentando mais, aqui morrendo de fome, toma balinha na boca, toma água e aquele negócio, vocês estão sorrindo, né? Toma esse negócio todo, mas no final das contas, quando a gente vai comer, chega a dar aquela coisa de saciado, irmãos, de a gente ser suprido, de ser nutrido, de estar, ou seja, de sustentar a vida, né? De manter a vida, porque afinal de contas, se não existe alimento para nutrir a vida morre. E o fato que eu estou colocando aqui para os irmãos, pensa você com essa fome que eu estou narrando aqui, dando esse exemplo.
E de repente você olha uma figueira bonita, uma árvore bonita, cheia de folhas. E quando você vai junto a essa árvore, o que é que tem nela? Só folha. Deus sendo Deus, né? Tá bom, minha filha, seca aí, já era, nunca mais deu fruto de ti. Ele pode, ele criou, a ele pertence, a ele toda a glória. Mas, irmãos, qualquer um de nós, você ia ficar frustrado, porque não encontrou o que você queria para te atender. Aí, isso, refletindo sobre a comunidade, ser igreja, viver em irmandade, a membresia, o corpo de Cristo, os membros e tal, que somos nós, eu fico pensando, se entra uma pessoa com uma necessidade aqui, vou te dar um exemplo. Suponhamos que entre aqui um surdo, deficiente auditivo. Nós temos como suprir a necessidade dessa pessoa. Nós temos esse alimento para dar a ela conforme a necessidade que ela tem. Se entrar aqui uma pessoa com um outro aspecto, uma outra necessidade, aproxima de nós aqui. Eu estou falando da igreja, eu não falo nem da casa, desses outros aspectos que envolvem você individualmente. Mas se entrar uma pessoa com uma outra necessidade, por exemplo, entrar uma pessoa aqui totalmente voltada para o pecado, imoral, sei lá, você acabou de sair de um presídio, acabou de repente fez coisas erradas, de repente entrar aqui uma prostituta. De repente entrar aqui uma pessoa que a gente foi notícia do jornal aqui de São Sebastião, nas redes sociais. A gente está preparado para atender essa necessidade dessas pessoas? Você e eu estamos preparados? Nós somos uma figueira que tem fruto? Somos figueiras frutíferas para atender essa necessidade dessa pessoa? Nós temos como entrar aqui uma pessoa pervertida de identidade sexual, vamos colocar aqui, diante da palavra de Deus. Você teria que atender essa pessoa? Ou você ficaria tal? E ela precisa de pessoas que tenham que oferecer a ela, porque ela está aqui, porque ela não tem. Ela está à procura de algo que alimente ela de si mesma, ela não tem isso. Ela precisa de outra árvore. Ela precisa de outra árvore que dê fruto para alimentar o que ela não tem. Você consegue perceber, irmãos, que a sua vida é para o outro e a vida do outro é para você. Você pode perceber que os propósitos de Deus têm a ver tudo com comunhão, comunidade, unidade. É um grande mistério. Duas carnes, duas pessoas se tornam uma. Ele vai lá de Adão, arranca a costela, faz uma cirurgia lá e tal, e forma mulher, e está aqui a varoa. Ele pega isso aí, constitui família, sejam fecundos, multipliquem, deem frutos, administrem aí o jardim. Vem a família, vem filhos, vem tudo. Ele pega a igreja, um amontoado de pessoas, 12 discípulos, e diz assim, olha, a partir daqui surgirá a minha igreja. Comunhão, pessoas, membros, pessoas que têm que alimentar o outro, que oferecer o outro. E isso é a maneira que Deus faz. Deus não faz nada individual, nada egoísta. Você não tem um fruto para você mesmo. A habilidade que você tem uma habilidade musical, para a glória de Deus, serve com a comunidade que você tem. Abençoa outras pessoas. Você tem uma habilidade, um talento, um dom com criança. Você tem uma habilidade do evangelismo. Você tem um talento do servir a Deus do jeito que você é, simples, de alguma forma. Você tem habilidade de ministrar a palavra, tem a capacidade de ensinar. Glória a Deus, porque nós precisamos disso. Eu fico maravilhado quando eu vejo alguém desenvolvendo um talento, um dom, uma habilidade, que é um alimento, é uma capacidade, é um fruto que Deus está dando na vida daquela pessoa, e eu fico ali, mesmo sabendo fazer o que aquela pessoa está sabendo fazer, e eu olho assim, eu digo, poxa, eu estou sendo alimentado por uma outra pessoa hoje. E isso é magnífico, e como a gente aprende um com o outro. Como a gente aprende com as coisas que Deus alimentou aquela vida para poder me fornecer o que eu estou precisando no momento. Irmãos, quantas vezes a gente chega na comunidade, na igreja, para o culto, e às vezes a gente precisa ser alimentado. Você acha que o pastor não precisa ser alimentado? Você acha que a gente é um super-herói, como se não precisasse de alimento de vocês para a gente? É lógico que nós precisamos. No momento que a gente chega, às vezes, cansado, o dia foi difícil, né? Teve cultos que eu vim de funeral durante o dia, né? Então a demanda para atender, coisas para atender, a gente encara com cada pergunta, situações e erros e pecados. A gente chega na comunidade e vê alguém ministrando, pregando, a maneira como as pessoas servem. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a gente está sendo alimentado, e isso abençoa a nossa vida. Pensa todo mundo só depender do fruto do pastor. Pensa a igreja de São Sebastião só depende do pastor Paulo.
eu vou dizer misericórdia, Senhor. Todo mundo só depender de mim, a gente está encrencado. Um dia que eu morrer, acabou. Mas se você, irmão, entende que é uma árvore e você está alimentando o irmão que está do lado, você está produzindo o figo que você foi chamado para produzir. Se você é uma figueira, se você é uma mangueira, foi chamado para produzir isso aí, então produz isso aí para abençoar o outro. Então a gente vai não precisar do pastor Paulo. Posso auxiliar, mas eu quero me alimentar igual vocês. Maravilhoso, irmãos, a gente poder ver o que nós fomos chamados para fazer, a gente fazer, e sagrada a vontade do Senhor. Então, quando você percebe, a árvore ela serve para suprir a necessidade do outro. Queria que você guardasse isso. A minha vida, a minha vida, você, ela é para atender uma necessidade de outra pessoa. O que a gente aprende com isso? É bíblico? Totalmente bíblico. O que Jesus faz com a vida dele? O nosso mestre e Senhor. Ele se joga, se lança, sendo Senhor e Rei de glória e majestade, se esvazia de si mesmo e se entrega numa cruz para dar a sua vida a quem? A nós. Qual que é a máxima disso? É a vida de Jesus, a árvore de Jesus, o próprio Jesus. Ele ofereceu tudo que ele tinha ao outro, que somos nós. A questão é, se eu sigo Jesus e ele fez isso, eu estou fazendo o mesmo que Jesus fez por mim? Eu estou oferecendo a minha vida em prol de você, do outro que está do lado, do irmão que está chegando, do irmão que não está aqui? Ou eu estou seguindo só a minha própria vida, da minha forma e do meu jeito? Então aqui, irmãos, fica uma lição para a gente. Um propósito da árvore crucial, essencial. Primeiro, é dar fruto. A árvore sem fruto, ela é apenas uma planta. Preciso dar fruto. Pastor, o propósito da árvore é dar sombra? Isso não é atividade primária. Tem gente que está dando só sombra. Tem gente que só tem folha. Tem gente que só tem tronco, que às vezes tem uns galhão assim enorme, tem só uma folhinha assim, né? E tá quase, se você ficar assim, acabou, não tem mais folha. Você consegue perceber, irmãos? A gente foi chamado para dar fruto. E se eu não dar fruto, a gente vai entrar aqui na lição 2 agora. Tem a ver tudo com isso. Se eu não dar fruto, o Senhor trabalha e nos trata para que possamos aí ser mais frutíferos, ou então cortar e podar o que precisa, como a gente vê em João 15, né? Sobre a videira lá que é Jesus e nós somos os ambos. Mas amém? Os irmãos entenderam? Amém? Glória a Deus. Amém. Segunda lição aqui, irmãos. Qual o propósito aí de uma árvore, né? Dar fruto em primeiro lugar. Segundo lugar, a partir do versículo 19, texto que eu li, você pode acompanhar. Um dos propósitos da árvore, irmãos, não é aparentar. Guarda isso, tem uma aparência. Não é ter uma aparência que está dando fruto. Vamos caminhar aqui nessa última parte do versículo 19. Mas nada encontrou a não ser folhas. Então lhe disse, nunca mais dê frutos. Imediatamente a árvore secou. Nada encontrou a não ser folhas. Então lhe disse, nunca mais dê fruto. Imediatamente a árvore secou. Irmãos, Jesus se aproximou da figueira. Não encontra fruto a não ser folhas. E qual que é o aspecto da folha? É cobrir o fruto. As folhas têm uma capacidade, se juntar folha demais, ela cobre o que ela tem de melhor, que é o fruto. E o que é isso? Quando Jesus vê, irmãos, quando a gente vê aqui que a não ser folhas, é uma decepção, vamos dizer assim, de Jesus, diante do que ele encontra, né, no caminho, essa figueira não deu fruto. Você consegue entender que ele está dando uma lição ali para os discípulos, falando exatamente do contexto da purificação do templo, que é esse fato seguido ali. O que ele está dizendo? Ele está dizendo, a figueira, essa figueira aqui, ele está dando uma lição que vai caminhar para o versículo 20 até o 22. Essa figueira representa o povo de Israel, o meu povo. E o povo, o que foi chamado para fazer, não fizeram. Não deu fruto nenhum. Então o que ele fala da purificação do templo, que surgiria um templo que ele reconstruiria e tal, e que muitos zombaram, e enfim, é exatamente o que ele está apontando para a figueira. Que foi um fato depois aí dessa purificação do templo, desses detalhes de restauração que ele está falando. Ou seja, eles viviam o quê? Aparência, irmãos. Estava no templo,
levantavam as mãos, oraram, jejuavam, se prostravam no chão, oravam lá entre os muros, as coisas sagradas, os rituais e tal. Tudo aparência, tudo só folha. Só tinha folhagem para oferecer. Porque Jesus, quando entra no templo lá e se depara no templo, o que é que ele espera de chegar no templo e ver do seu povo de Israel, da figueira? Ele queria ter fruto. Cadê o fruto da comunidade de Israel? Não tem. O que é que ele encontra lá? A galera vendendo coisa. Cambista, animais, você pensar, um barulho, uma zoada, um negócio, de repente, que você imaginar tinha lá. E ele fica revoltado com a situação e dá uma lição de moral. E de repente vem depois o fato das curas que houver. E depois do fato da figueira que ele encontra e é estéril, não tem fruto nenhum. Ou seja, ele olha para a figueira e ele compara o povo de Israel e nós hoje, por exemplo. Ele olha e vê só a aparência. E a questão que fica aqui para a gente pensar é: até quando eu vou aparentar ter frutos, mas não tenho frutos? Até quando eu vou viver como se houvesse, mas não tenho? Até quando eu vou viver como se não tivesse fruto para oferecer, mas na realidade eu só tenho folha para dar? Aí que decepção é? Pensa, eu vou dar um exemplo aqui prático. Pensa você ser cristão há mais de quantos anos aí? Não sei, cada um a 50 anos, vamos colocar aqui. E pensa nesse tempo de ser cristão, alguém se aproxima de você e de repente, depois de muitos anos que te conhece, diz assim: poxa, cara, eu não sabia que você era cristão ou cristã. Isso aí é sinal de ser só folha, irmãos. Porque uma pessoa que é cristã e está ligada à videira, ela vai dar fruto. E vai alimentar quem está perto. Rapaz, sabe? Aí eu vou mudar aqui o exemplo. Mesmo contexto, mas só acrescentar um detalhezinho. Quando você frutifica em um lugar que você está, onde você anda, você está frutificando no trabalho, faculdade, escola, vizinho, sei lá o quê, as pessoas veem que você tem um fruto diferente, que você tem uma raiz diferente, que você tem alguma coisa por trás de você que é diferente, que ela não tem. E ela olha para você e ela vai dizer assim: poxa, o que é que você tem que eu não tenho? O que é que está acontecendo aqui? Por que tua vida é diferente? Por que você tem um alimento diferente? Por que eu quero saber alguns detalhes. Lembra de Daniel? Lembra de Sadraque, Mesaque, Abednego? Lembra das pessoas que foram fiéis a Deus? Lembra de Esté? Lembra de Ruth? Lembra de pessoas como essa? Eliseu, Elias. Você vai ver um monte de pessoas, Moisés, os discípulos, os apóstolos. Irmãos, eles tinham alguma coisa diferente que tinha para oferecer à vida do outro. Lembra quando Pedro chega lá na entrada lá do templo, ele diz: olha, eu não tenho ouro nem prata, mas tudo que eu tenho eu te dou, que é Cristo. Em nome de Jesus, levanta e anda, eu estou te oferecendo, estou te alimentando, estou dando o meu fruto que está dentro de mim, que o Senhor colocou em mim, eu tenho Jesus. Então levanta, e aquele cara sai dali maravilhado, porque foi alimentado por um fruto de Jesus que estava na vida de alguém. E uma coisa que eu coloco aqui para os irmãos, qual que é o papel da figueira, se não for da figo? Qual que é o papel da figueira se não for frutificar? O papel da figueira não é ter folha. O papel da figueira é produzir fruto. Qual é o papel da nossa vida? É produzir algo para a pessoa, do outro, que está do lado. E até quando a gente vai ficar numa aparência de folhagem? Até quando nós vamos ficar numa aparência? Sabe o que me fez lembrar aqui? Até é engraçado. Vocês lá, sabe aqueles cachorrinhos que tem aqueles pelinhos que são peludão? Mas quando você corta o pelo, fica parecendo um ratinho. Tem gente que está assim, parecendo aqueles cachorrinhos bonitos, assim, só aquela pelagem, aqueles pelos ali bonitão. E quando você passa a máquina, fica só os cambitinhos, só. Quando você passa, tira as folhas, meu irmão, fica só. Lá no Nordeste a gente chama isso, tem até uns franguinhos, né? Chama de pelanco. Fica só o pelanco. Só o pelanquinho. Só. É, ovelha aí, ó, tá vendo? Consegue perceber, irmãos? Quando a gente tira as folhagens, quando a gente tira as coisas que atrapalham, é só uma aparência. O que é que essa aparência demonstra? Hipocrisia. É isso, irmãos. A aparência demonstra hipocrisia. A aparência demonstra máscaras. A aparência, ela demonstra, se a gente for olhar, um fato só, que eu quero cobrir o que não tem. E eu não quero enxergar o que eu não estou tendo e tratar o que eu não estou tendo. Eu quero camuflar aqui para apresentar que eu estou tendo.
No domingo passado eu coloquei aqui um pequeno vídeo no final, falando sobre chamado. E na realidade Deus atribuiu chamados para nós, frutos para nós desenvolvermos, para nós frutificarmos para a vida das pessoas. E vai ter uma cobrança, irmãos, de Deus a nós, diante do que Ele nos deu para fazer. Não tenha dúvida disso. Olha como ele se depara com a figueira. O que foi que aconteceu com a figueira, irmãos? Ele se depara com essa figueira e olha, não encontra o que ela foi chamada para fazer e dá uma lição de fé aos discípulos. Em contraste com essa questão da purificação do povo de Israel. E diz, olha, então nunca mais te dê fruto, nunca mais ninguém vai comer fruto de ti. Por quê? Porque você não produziu o que você foi chamado para fazer. Nunca mais ninguém vai se alimentar de você. Aí, imediatamente a árvore secou, irmãos. Eu quero fazer uma pergunta a você, para você pensar aqui. Guarda bem isso. É melhor uma árvore cheia de folhas, sem fruto? Ou uma árvore que de repente não tenha nem folha, mas com fruto para oferecer? É melhor uma figueira com figo? Ou uma figueira só com folha? O que é que eu estou sendo? Uma figueira com folha ou uma figueira que tem figo para oferecer? Que tem fruto para oferecer? E foi isso que Jesus se deparou. E por isso que Jesus trouxe uma sentença e uma lição para os demais discípulos. E falando nesse contexto aí do povo de Israel e falando para nós. E ele pega esse símbolo aí da figueira e trata muito bem os discípulos. Você pode observar, por exemplo, a partir do versículo 20 até o 22, diz assim: ao verem isso, os discípulos ficaram espantados e perguntaram: como a figueira secou tão depressa? Olha que interessante, irmãos. Olha que interessante esse ponto aqui. Os discípulos ficaram impressionados como a figueira secou. Mas os discípulos não ficaram impressionados na figueira que não tinha fruto. Eles não ficaram surpresos de chegar lá de Jesus. Nossa Senhor, o Senhor não teve fruto nenhum ali. Porque a folha, irmãos, traz para a gente um estado que a gente se conforma. A folha traz para a gente um estado que a gente meio que acomoda. Traz um conforto ali para quem tem só folha. Mas quando você olha para os discípulos e vê a comparação, ele chamou mais atenção dela ter secado, que na realidade ela já estava seca, né? Ela não tem fruto, não serve. Na verdade ela estava seca, mas quando Jesus secou a figueira, eles ficaram espantados. Nossa, o que aconteceu aqui? Como é que Jesus secou? Olha, Marcos vai dizer lá que Pedro fala: mestre, vê como secou tão depressa a figueira que o Senhor acabou aqui de sentenciar aqui para ela não dar mais fruto. Olha que interessante, irmãos. Às vezes a gente está olhando espantado com as coisas que são mais secas, porque apresentam o que? Está mais feia. Mas a gente não está impressionado com aquele que está verdinho, dando folhinha verde, mas não tem fruto nenhum. Eu queria que você entendesse uma coisa. Guarda bem isso, irmãos, em nome de Jesus. É muito melhor ser mais seco, honesto, sincero, transparente, sem ter folha nenhuma. Muito melhor diante de Deus você ser mais seco e não ter fruto, se for o caso, né? Que não é a vontade de Deus, mas é muito melhor não ter folhagem escondendo nada do que ter folha escondendo coisas. É muito melhor não ter folha nenhuma, irmãos. E as pessoas olham: nossa, que pena, essa árvore, né, não tem verde, não tem folha, não tem fruto. Mas é o que você é. É o que eu sou. Não tem hipocrisia, não tem máscara, não tem folha escondendo fruto, não tem nada. Eu sou isso aqui, é isso aqui. E eu preciso mudar e melhorar para que o Senhor venha me abençoar e eu venha ser frutífero. Cumprir o que Ele me chamou para fazer, fazer o que Ele determinou para a minha vida, ser frutífero e abençoar outras pessoas como outras pessoas me abençoam. Agora, ter folhagem só vai trazer um estado de como se eu tivesse, mas eu não tenho. Como se tivesse fruto, mas eu não tenho. Aí você percebe quantos anos de bagagem cristã eu tenho e quantos anos eu tenho dessa bagagem, frutos comigo trazendo. Quantos frutos eu tenho que está abençoando pessoas. A gente colocou aquela árvore ali, né? Próximo sábado eu revelo para os irmãos que estiverem aqui. Já falei para a liderança. E eu nunca vou esquecer essa frase. Quando estiver aqui, se a árvore estiver ali, a Priscila falou: pastor, esse é o mural da nossa vergonha. E é um fato, irmãos. É um fato. É um fato porque quando a gente olha
muitos de nós está vivendo apenas cheia de folhas. Muito de nós talvez nunca tenha alimentado sequer uma pessoa que está junto a você. Ou então a gente está até tentando alimentar, mas eu nem sei para que Deus me chamou. Eu nem sei que fruto eu sou, que fruto eu vou dar ao outro, oferecer ao outro. Eu não sei. Ou seja, eu preciso correr para que eu venha cumprir o propósito que Deus estabeleceu na minha vida. Porque Ele não coloca uma árvore no lugar para ficar lá apresentando apenas folha. Ele não coloca eu e você em um lugar para você ficar ali apenas uma aparência. Se não for para dar fruto, não serve. Seca. Se não for para dar fruto, não adianta viver dessa forma, viver dessa maneira. E a gente se depara com isso, irmãos, na nossa vida cristã, na nossa família, na nossa casa, no nosso trabalho. A gente se depara isso na igreja. Pessoas que dizem, eu oro, pastor. Eu leio a Bíblia, pastor. Tá, mas eu não quero saber que você lê a Bíblia, que você ora, isso é importante, mas isso não é um fato. Isso é a nossa necessidade pessoal, individual, alimento para mim. Mas quando a gente fala de alimento para o outro, que é um sinal que você está junto à videira de Deus, junto a Cristo, quanto a gente fala disso? Ou seja, ou será que eu não falo porque eu não tenho isso, mas eu aparento isso? Você consegue perceber, irmãos? Vou dizer um exemplo básico aqui. Tudo que eu procuro fazer depois que eu entendi essas coisas, irmãos, que levaram anos também. Não foi tão simples entender isso. Demorou tempo, lapidação, transformação e tal. Tudo que eu tento fazer com a minha vida é para tentar ajudar a oferecer ao outro. Aula de música, eu não sou professor de música. Ontem a gente estava aqui mais uma vez, tivemos aula de música uns 2 anos atrás, mais uma vez estou aqui. Algumas pessoas me perguntaram, pastor, vai ter aula de instrumento e tal? Eu disse, ainda não, mas vamos aqui fazer um negócio aqui para tentar produzir fruto na vida de alguém. Estava aqui, quem teve interesse estava aqui. Quem teve a necessidade de ser alimentado por isso estava aqui, foi uma bênção. Psicologia, 2 anos e meio, quebrando a cabeça com isso. Irmão, não quero ser psicólogo. Para que eu vou fazer 5 anos da minha vida amanhã e ir lá para Zanotti, vem dar um trânsito miserável ali na frente que trava tudo? Para que isso? Para mim? Porque para mim eu não preciso para mim. Por que eu vou ser psicólogo para mim mesmo? Não existe isso. Mas eu estou tentando aprender alguma coisa para poder oferecer o outro. Para ajudar alguém que precisa, para atender uma necessidade, aprender uma bagagem, aprender sobre a ciência, entender os aspectos que chocam ali com a fé e etc. Mas é para o outro. Se a gente tivesse um entendimento, irmãos, uma mentalidade, e tudo que a gente fosse fazer, fosse para abençoar a minha comunidade, a minha igreja, as pessoas, eu te garanto que você não ia passar 1 mês sem ter tantos frutos para contar. Vou te dar um exemplo básico. Eu olhei aqui para a Letícia, lembrei. A Letícia está fazendo curso de fisioterapia. Se a Letícia entender isso aqui, essa série de sermões, quando ela fizer o curso de fisioterapia dela, que estiver no caminho, ela vai dizer, pastor, eu quero fazer um projeto para a igreja. Eu quero fazer um projeto de extensão na minha igreja. Eu quero colocar um negócio ali, chamar uma supervisora, uma professora. Eu quero colocar a igreja para atender pessoas que estão precisando, que não têm condições, idosos. Eu quero colocar, sei lá, que tem problemas, sei lá, no corpo, na fisiologia ali e tal, no aspectos ali do corpo dela e tal. E eu quero atender, fazer um projeto. O senhor me apoia, pastor? Joinha. Vai dar fruto para Deus. O nome do Senhor vai ser glorificado, uma forma de evangelismo. Qual o problema, irmãos? De repente a Letícia faz o curso dela inteiro, faz mestrado, graduação, doutorado, PhD, sei lá, o que você possa imaginar, o que tem hoje que eu nem sei, os graus de tudo você imaginar, e tem isso só para ela. Só tem para ela. E tudo que ela adquiriu vai morrer no caixão com ela. Mas não tem para oferecer o outro. O que é melhor, irmãos? Tudo que você tem, se puder oferecer, se alimentar pessoas e a gente poder ser servido, ou a gente vai viver uma vida que tudo que a gente prende ou tem, a gente retém isso aqui. A gente fez uns anos atrás, né, negócio da pandemia e tal, aquela coisa toda, fez o Cleidson manja do inglês aí e tal. A gente fez um momento de inglês, teve uma menina que falou com a gente lá do Canadá. Cara, maravilhoso. A nossa vida, irmãos, ela tem que ser uma bandeja na mão de Deus, dizendo, tá aqui, ó, isso aqui é um fruto, é uma árvore na minha mão. Se alimenta dela aí, você.
se alimenta dele, se alimenta dela, e ela se alimenta dele, se alimenta dela. Isso aqui, irmãos, é algo que a gente precisa ter essa consciência. Se a gente estiver voltado para isso aqui, pode ter certeza, irmãos. Eu estava conversando com o Anderson ali pouco tempo. Eu disse, Anderson, eu fico imaginando, né, antes de começar o culto, tendo uma fila ali para subir nesse prédio. Tendo carros ali que não tem nem lugar para estacionar, tem que ter uns sinalizadores, um fazendo conexão com o outro que está lá na frente, dizendo, olha, tem vaga aqui, mas não, tal, não sei o quê, porque vai dar fruto. Eu gosto de ser visionário, irmãos, eu não gosto de ser, Deus não proíbe a gente ser visionário. Eu gosto de ter fé, irmãos. Eu fico pensando nessas coisas, assim, imaginando. Esses dias eu nunca falei tanto. Senhor, quando é que essa igreja, a gente, cada um de nós vai ter esse pensamento de frutificar, e que eu quero ver aquilo lotado ali, a gente tem que, vamos ver outro lugar que não dá mais ali. Quando é que a gente vai ter esse pensamento, irmãos? Quando é que a gente vai entender que cada momento pode ser um momento de convidarmos pessoas para se alimentar do que o Senhor está nos alimentando, como um culto como esse? Pessoas estão morrendo, irmãos. Pessoas estão entrando em estágio de vários diagnósticos, vários problemas, várias questões de saúde. E eu e você, a gente pode ser um pouquinho de Deus para ela, mas a gente retém. A gente guarda. A gente tem medo. A gente tem medo, a gente desiste das pessoas, a gente cansa, a gente não quer mais, a gente para de lutar, a gente para de orar, a gente para de pagar um preço. Se você for olhar, tem pessoas ao seu redor que a gente poderia atender de alguma forma, pelo menos orando ou pagando um preço por aquela vida. Quantos testemunhos tem, irmãos, de pessoas que um dia encontrou com Deus por causa de alguém que abençoou através da sua própria vida, abençoou a vida do outro. Pessoas que não pararam de fazer o que foram chamadas para fazer, de desenvolver o que foram chamadas para fazer. Ou seja, irmãos, eu quero finalizar aqui com você dizendo o seguinte: se você tem dado fruto ou apenas folhas, se você tem oferecido ao outro o que realmente você precisa oferecer, se você tem deixado já há muito tempo de ter produzido folha e ter mais fruto para contar, mais testemunhos para contar, se a gente está apenas aparentando ser o que nós não somos, o que nós fomos chamados para fazer, enfim, irmãos, todo tempo nós fomos chamados para sermos frutíferos. Pastor, eu não quero dar fruto não. Mas tem alguém que vai dar fruto no seu lugar. Qual que é a grande diferença? É porque você não vai contemplar um resultado do que você é ou do que você faz. Você pode passar uma vida toda com coisas grandiosas que Deus fez na sua vida. Mas eu não precisava fazer nada e nem contar, nem falar nada disso para ninguém, nem falar de Deus para ninguém. Está tudo bem. Não é o ideal, mas está tudo bem. Agora eu nunca vou ver um resultado de alguém, talvez quebrantado, chorando, a ouvir um testemunho meu, por exemplo. A ouvir o que Deus fez na minha vida. A ouvir o que Deus está fazendo na minha vida. Irmãos, como é notável, um pequeno detalhe eu deixo aqui para os irmãos, para a igreja. O mundo, a todo tempo, toda hora, não deixa de pregar o que o mundo pensa. Todo tempo, toda hora, o mundo está pregando ideologia, chega mensagem, vem coisa, acontece, internet, redes sociais. Toda hora, todo tempo tem alguém passando por nós, não precisa nem falar, mas o modo de vida está pregando ali uma ideologia contrária à fé cristã, à moralidade de Deus, uma afronta ao Criador. Todo dia, toda hora, você vai na escola, tem isso escancarado, você vai nas igrejas, até tem também, você vai na comunidade, você vai no Senado, você vai nas praças, no ponto de ônibus, no outdoor, toda hora. Agora nós, como cristãos, a gente se cala diante do mundo. Isso é uma vergonha. A gente se cala, a gente não pronuncia a nossa fé. O que a gente tem de rede social, e-mail, a gente faz bobagem com as redes sociais, mas não fala de Deus. A gente cria coisas como se fosse uma diversão, mas a gente deveria utilizar mais para pregar o fruto.
para anunciar o fruto, para compartilhar, para viralizar o fruto de Deus. Eu sou uma árvore que produz fruto bom. Eu sou uma árvore que produz o que Deus tem, o que Deus quer. Então eu vou propagar o mundo onde eu andar, meu irmão. Vai ser Deus, Jesus, a obra do Espírito Santo, a igreja na terra, a palavra de Deus. Eu vou testemunhar mais isso. Agora a gente se cala enquanto o mundo está escancarado, falando das coisas do mundo e a gente sendo conduzido por elas. Porque a gente também está no mundo. Mesmo sendo guiado por Deus, a gente sendo levado por ondas aí, entrando nas igrejas, pessoas cristãs aderindo um monte de coisa, defendendo coisas e etc. Mas a gente não faz o que foi chamado para fazer. É por isso que Deus um dia vai falar: irmãos, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Eu não sei quem é você junto a mim. Você não foi o que eu chamei para você ser. Você não cumpriu o que eu chamei para você cumprir. Você não fez o que era para ser feito. A gente pensa que nunca essas coisas vão acontecer com a gente, irmãos. Mas um dia nós saberemos isso, quando chegar um dia final, quando Jesus voltar para de fato buscar o seu povo. A gente vai saber quem teve honra e fruto para dar ao Senhor, quem não teve nada para oferecer ao Senhor. Quem tem, irmãos, a vida é diferente. Pode ter certeza. A vida é muito diferente. A vida honra ao Senhor em todas as horas e todos os momentos. A vida é para a glória do Senhor Jesus Cristo. E nada, irmãos, nada pode atrapalhar uma pessoa que quer frutificar em Deus. Porque mesmo que venha ter um fruto que venha estar deficiente, uma árvore que venha estar em declinação, um galho que venha estar doente, alguma coisa que aconteceu, mas pelo fato de nós estarmos em Deus, a figueira, irmãos, ou uma videira, ou outra árvore, ela não dá fruto, não é por causa dela mesma, mas é por causa de Deus, que está na centralidade do que nós somos. Pastor, o grande fator não é eu e você, o grande fator é Deus e nós. Mas a gente não pode reter o fruto, irmão. A gente não pode guardar o fruto, não pode esconder o fruto. A gente não pode guardar e consumir para si o fruto. Você não pode ser uma figueira que diz: não, esses figos tudinho aqui é meu, ninguém pode pegar nele. Mas é o que nós fazemos quando a gente retém o que Deus faz em nós. Ninguém pode pegar em nada aqui, tudo isso aqui é meu. E o engraçado é que desde quando Deus criou tudo, irmãos, Deus criou tudo para servir ao ser humano, para oferecer alguma coisa para mim e para você. Como, por exemplo, coloca Adão e Eva no jardim para ser alimentado de tudo que estava ali, exceto uma árvore que estava lá. E nós, o que é que vamos fazer, irmãos? O que é que você vai fazer após ouvir isso? O que é que eu vou fazer? O que é que nós vamos fazer, irmãos? Quantos profissionais você conhece que tem essa mentalidade que é cristão, que deseja dar fruto nos lugares? Deseja fazer projetos, ações. Pastor, eu tenho isso. E lá no administrador da cidade: olha, eu tenho isso aqui, eu queria oferecer isso. Te dar um pequeno exemplo, mais um. Abriu uma drogaria aqui, não fazendo propaganda não, um trabalhador aqui pertinho, uma zoada abençoada, e morando aqui. Eu digo: Senhor, eu quase orei para eu desfazer aquele movimento ali de som que estava já importunando já. Mas, irmãos, colocaram lá para ferir pressão, não sei o que, um negócio, estava atrapalhando até o trânsito. E gente parando ali todo o tempo ali, porque as pessoas são carentes e necessitam dessas questões, irmãos. Atender a necessidade dela. Lembra de Jesus teve fome. Qual que é a estratégia da igreja? O mundo precisa de quê, irmãos? Precisa do que está dentro de nós. Mas você e eu retém. Precisa do que está dentro de nós. A gente guarda para nós. Se a gente colocasse... Olha que estratégia do pessoal. Estratégia de marketing lá, né? Anuncia o som, bota um negocinho de somzinho de bar. Tá lá um cara cantando até música cristã misturado com profano, santo profano, e um negócio lá, mas tem uma galera servindo em uma fila ali, tal, até um carro da polícia estava lá na hora que eu passei. Eu disse: meu Deus, a igreja não entendeu isso. A gente vem para o culto, vem para o sábado, escola bíblica, leio a palavra em casa, pastor, canto em casa, eu oro em casa todo dia, de madrugada faço meu jejum, eu dou meu dízimo. Tá, e o fruto? Isso é tudo para você, mas e o fruto para o outro? E as coisas para atender o outro?
Aí o mundo nos ensina, pregando o que eles creem, o que eles acreditam, até fins de mercado, de comércio, de finanças, ensina mais do que a igreja, que tem Deus como Criador, como orientador de tudo que nós somos e temos, né? E a gente não faz o que nós fomos chamados para fazer. Coisa simples, que eu e você poderia fazer, nós não fazemos. A pessoa que trabalha junto com você, talvez ela nem saiba que você é cristão. E também se for um cristão calado também, para que serve um cristão calado, irmãos? Paulo e Silas na prisão, preso, os abençoados à meia-noite, louvando e cantando a Deus, porque pode prender o físico, mas um adorador, um servo, um cristão de verdade não se cala. Prenderam Pedro lá em Atos, Pedro e João, de repente quando solta os irmãos ali, ele está pregando na praça da cidade. E diz: o que a gente vai fazer com esses camaradas? Os camaradas não param de falar desse Cristo. Aí a pergunta é: eu e você vamos nos calar? Eu e você vai deixar de frutificar? Eu e você, irmãos, eu vou dizer um negócio, irmãos, com muito amor incondicional. Vocês sabiam que mais, eu vou dizer isso até numa base de estatística pastoral, de experiências. Você sabe por que os nossos filhos às vezes são do jeito que são? É porque às vezes não tem nem fruto em casa. Eu não sou o que eu fui chamado para ser junto com os meus filhos. Por que tem casamento, relacionamento? Porque eu não sou o que eu fui chamado para ser juntamente com o meu relacionamento que era para mim fazer, que era para mim ser. Então o outro não se alimenta do que era para se alimentar. Então não vai ter, irmãos, as pessoas vivem carecendo do que é fruto de Deus, do que o propósito de Deus, que você, a igreja está na terra para quê? Para ser sal e luz. Isso aí quer dizer alimentar pessoas e fazer pessoas enxergar o que elas não estão enxergando. Mas o que a gente vê? Cristão apagado, sem luz, sem ter fruto. Cristão que não tem sal, que conserva, que dá sabor. Então as pessoas não saberão. Então ela vai encontrar um pior do que ela está lá e vai arruinar e vai viver uma vida de ruína. A igreja, irmãos, ela deveria viver isso para a glória de Deus de uma maneira natural. Sermos frutíferos. Atender o propósito que Deus tem para nós. Eu quero te convidar a você a ficar em pé, irmãos, se assim você quiser, para nós cantarmos ao Senhor e orarmos juntos. E eu queria que você pensasse em tudo isso que você ouviu, falou. Eu era um cristão na igreja, irmãos, que eu não dava fruto. Um dia eu já fui um cristão infrutífero. Um dia eu já fui um cristão meia boca. Um dia eu já fui um cristão que... Sabe qual era o meu compromisso? Era apenas tocar, porque eu sabia de tocar. Eu tinha uma guitarrinha, desde os meus 11 anos, 13 anos de idade, se ia para a igreja tocar. Tocava, fazia o meu, acabou. Isso é dar fruto. Quantos frutos eu ganhei tocando guitarra? Nenhum. Nenhum fruto. Ia morrer tocando guitarra e nem tinha nada para oferecer a Deus. Quando eu entendi isso, irmãos, eu comecei o que eu sabia, comecei a ensinar um outro. Comecei a ensinar um garotinho de 8 anos, que hoje está uma bênção em outra igreja, com outra congregação, orquestra, um bocado de coisa envolvido. Carinho, respeito. Um filho na fé foi para mim um dos primeiros pessoas que eu comecei a alimentar com alguma coisa que eu tenho, que o Senhor proporcionou para mim. E isso acontece em nossa vida, irmãos. Enquanto nós não pararmos para alimentar os outros com aquilo que nós temos, com aquilo que nós somos, o mundo vai alimentar a gente de alguma forma. E talvez nesse caminho muitas pessoas se percam. Por que as cadeiras hoje estão vazias, irmãos? Porque está faltando o fruto nosso. Pessoas nossas. O quanto isso aqui foi bom para você? Por que você não fala disso para as pessoas que estão junto com você? Será que as pessoas conhecem de verdade, sabem de verdade o que, por exemplo, hoje você está sentindo aqui? Ou a história, o testemunho, a vida que você tem? As pessoas precisariam ouvir mais, irmãos. E pode ter certeza, assim como Jesus falou sobre a figueira, o Senhor que queria restaurar o povo de Israel e todos, assim também o Senhor quer nos restaurar. Em nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe. A minha mãe, irmãos, foi a primeira da minha casa a se converter quando eu era garoto. Minha mãe, quando se converteu, o fruto era visível na vida dela.
E até hoje, nunca deixou de dar fruto. Não vai lá mandar umas mensagens, liga pra mim, acabei de ganhar 2 almas pro Senhor. Acabei de ganhar aqui 5 almas pro Senhor. É 5 almas que eu ganhei, está sendo batizada domingo agora. Mano, qual era o fruto da minha mãe? Eu via ela orando pelas pessoas que ela estava falando do Senhor. Vi o joelho da minha mãe com 2 bolinhas roxas ali, preta, orando por pessoas, passava horas. A primeira a dar fruto em casa, frutificou tudo. Está aqui eu como pastor. Minha irmã, uma bênção na igreja de Maceió, igreja sede, igreja do Poço. Casou tem 1 ano, uma bênção, ajuda a igreja, serve ao Senhor. Meu pai que ainda é numa luta lá. Mas quando começa a brotar fruto de uma árvore, irmãos, de verdade, começa a alimentar o outro, pode ter certeza, irmãos, que tudo que está ao redor, presta atenção no que eu vou falar para você. Essa árvore que é você e onde você andar. Sabe quando Deus fala com Josué? Que onde você andar, onde você tocar, onde você colocar a planta dos seus pés, você vai ser abençoado, você vai ser bem sucedido. E não é para você, mas é para o outro que está junto com você. Onde você puser as tuas mãos, eu abençoarei. Onde você puser a planta dos pés, eu abençoarei. Mas isso é para quem quer ser frutífero, irmãos. Para quem quer servir o reino. Eu louvo a Deus pelo fruto que a minha mãe deu, irmãos. Aqui, apenas servo do Senhor. Que continue igual a você, aprendendo, tentando fazer o que agrada a Deus para servir o seu reino. Eu não sei até quando a gente vai viver apresentando só folha, irmãos. Eu não sei até quando a gente vai viver não tendo fruto para oferecer, vivendo de aparência, calado, retido. Quando fala por rede social, e olhe lá quando fala, e a gente não abre a boca, a gente não se pronuncia, irmãos, a gente não testemunha, a gente não traz a evidência do que Deus é em nós. De uma árvore viva que está no jardim do Senhor, que está frutificando, está operando. A gente às vezes não vive o fruto do Espírito Santo. Para que as pessoas olhem, esse cara aqui, essa mulher aqui, é uma pessoa diferente. Tem alguma coisa dentro dela que me chama a atenção. Tem alguma coisa dentro dela que me alimenta. Eu gosto de estar com você. Sabe aquelas pessoas que a gente encontra e diz, nossa, eu gosto de estar com você, fulano. Tem pessoas que ainda dizem que são de Deus, e tem pessoas que odeiam estar com a gente. Eu não sei que fruto é esse que a gente está oferecendo às pessoas. E adiante disso, irmãos, eu não posso deixar aqui de te chamar e orarmos ao Senhor e de nós apresentar, porque eu não sei o que é que está no seu coração, eu não sei o que é que está dentro de você, eu não sei qual dificuldade você tem, eu não sei qual o problema que você está passando e não está frutificando, não está sendo o que Deus quer, eu não sei, irmãos. E adiante disso, se tiver mais alguém que possamos orar aqui, irmãos. Oh, Deus da glória. Obrigado por tuas maravilhas, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a sermos frutíferos em nome de Jesus. Nos ajuda a entender as necessidades do propósito que o Senhor nos chamou. Pai, eu oro a Ti que essa série de pregações, meu Deus, possa impactar a nossa vida. Teu Espírito Santo me use aqui em cada pregação para tocar naquilo que precisa ser tocado, tratado dentro de nós, Pai, para que a gente seja diferente, Senhor, no que nós precisamos e o que nós fomos chamados para fazer. Que nós possamos voltar ao nosso propósito, Senhor, o propósito de ser igreja viva, igreja que prega, igreja que não tem medo, igreja que não se reclina, que não retém o Evangelho. Igreja que está nas casas, nas ruas. Igreja que visita, Senhor. Igreja que ora. Igreja que tem dom, que serve. Igreja que serve o reino do Senhor. Que o Senhor nos ajude nisso, Pai. Que o Senhor nos capacite nisso. Que a gente possa entender, meu Deus, o nosso propósito. Não deixe termos só apenas folhas, Senhor, mas que venhamos ter fruto para oferecer. Que o Senhor nos use poderosamente, meu Deus,
onde quer que venhamos estar, Senhor, em nome de Jesus. E que as tuas promessas, Senhor, alcancem nossa vida. Faz de nós grandes Josué, Senhor, diante de batalhas. Faz de nós pessoas que enfrentaram batalhas, mas que serviram teu reino e tem fruto nas mãos para oferecer, Senhor. Que o Senhor nos abençoe no nome de Jesus. Em nome de Jesus, abençoa os promessistas aqui em São Sebastião, Senhor. Usa a nossa vida nesse lugar, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Usa os nossos dons, Senhor, os nossos talentos, as nossas habilidades, Senhor. O que eu tenho de melhor eu quero oferecer ao Senhor, eu quero oferecer à tua igreja. Tudo que eu sei fazer eu quero oferecer ao outro, Senhor. Nos ensina isso, Senhor. Nos ensina isso que o Senhor nos deu, foi para o outro. Em nome de Jesus. E que a gente possa entender tudo isso para a tua glória e te servir, Senhor. E que o Senhor no grande dia se agrade dos resultados da obra das nossas mãos, Senhor. Em nome de Jesus, eu te dou graças. Te dou graças por tudo, Senhor. Por tudo, Senhor. Por tudo, Senhor. Usa-nos, ó Deus. Em nome de Jesus. 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 Mexe em nós. Mexe em nós, Senhor. Muda as coisas de dentro de nós, Senhor. Trata nossas feridas, Senhor. Nossas angústias, decepções. Restaura-nos, ó Deus. Restaura-nos, Senhor. Nos dá um novo tempo, Senhor. Nos dá um novo começo, Senhor. Como nós cantamos a canção, o cheiro das águas brotará novamente. A esperança para nós. Os ramos podem nascer de novo. A figueira pode voltar a dar fruto. Nos ajuda, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Pai, nós te agradecemos por mais um culto ministrado a Ti. Pelos louvores a Ti entoados. Por tudo que nós ministramos aqui nesse lugar, nós entregamos tudo em Tuas mãos. Abençoe as nossas atividades, Senhor. Cada pessoa que esteve aqui, convidado, que o Senhor abençoe cada um deles. Que o Senhor contemple as Tuas bênçãos sobre nós, conforme a Tua vontade. E que sejamos mais frutíferos, Senhor. Em todo tempo possamos ser uma árvore que glorifique ao Senhor, o Deus da nossa vida. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, entregamos tudo em Tuas mãos para a glória do Senhor Jesus Cristo. E nós pedimos dizendo que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja em você, meu irmão. Você seja mais frutífero em nome de Jesus. Uma chance igual a essa talvez eu não tenha mais. Quero estar em Tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do Teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer Tua
chance igual a essa. Talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer no teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja a tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja a tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito,